Senhor presidente, no próximo dia 15 de setembro, será inaugurada em Porto Velho, em Rondônia, no meu estado, a ponte que liga Porto Velho à capital do estado do Amazonas, Manaus, e, portanto, a região toda do estado do Amazonas. Estarão presentes nessa inauguração o ministro dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Passos, e o general Jorge Ernesto Pinto Fraxi, diretor-geral do DENIT, que ficarão na nossa região durante 2 dias, isto é, nos dias 15 e 16 de setembro. Vão visitar, inclusive, o estado do Acre. E eu queria, a pedido do senador Ivo Cassol e a meu pedido também, solicitar às duas autoridades que visitassem os trechos da BR-319 chamado Araras, que foi completamente inundado agora nas últimas cheias deste ano, impedindo o tráfego para os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, e também a localidade chamada Jaci Paraná, um distrito de Porto Velho, na BR-364. Araras fica na BR-319, que liga a BR-364 à cidade de Guajará-Mirim, para que suas excelências possam verificar em loco a possibilidade, uma vez que as obras não se iniciaram nesses 2 trechos, obras de elevação do nível da estrada, que foram trechos esses que foram totalmente inundados nas últimas cheias, isolando aquela região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, e também o estado do Acre, impedindo que o estado do Acre continuasse sendo abastecido pela BR-364. Se aproxima as chuvas de fim de ano, e há um receio generalizado de que as 2 rodovias sejam novamente inundadas, impedindo esse tráfego. Como Sua Excelência, o ministro do Transporte, vai estar em Rondônia no dia 15 e 16 de setembro, juntamente com o diretor-geral do DENIT, o senador Ivo Cassol e eu também estamos convidando as 2 autoridades a visitar esses 2 trechos para que saiam de lá com a visão completa e acabada da verdadeira situação da estrada. Uma vez que nenhuma obra nesses 2 trechos foi realizada, uma vez também que os trechos têm que ser elevados a 4 ou 5 metros de altitude para impedir que nesse ano se repita o alagamento das 2 estradas. Mas, senhor presidente, trago ao conhecimento desta Casa e da sociedade brasileira que recebi do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, manifestação daquela instituição no sentido de votar pela rejeição dos projetos de lei do Senado, número 499/2013, de autoria da Comissão Mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos constitucionais, e o projeto de número 508 de 2013, também de autoria do senador Armando Monteiro Filho, e ainda do projeto de lei 5964 de 2013, de autoria do deputado federal Rogério Peninha Mendonça. O projeto de lei do Senado, de número 499 de 2013, que define crimes de terrorismo e dá outras providências, estabelece como prática terrorista provocar ou infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa ou tentativa de ofensa à vida, à integridade física, ou à saúde ou à privação da liberdade da pessoa humana. Trata também, ao longo dos seus 13 artigos, das penas a serem aplicadas do financiamento ao terrorismo, do terrorismo contra a coisa, da incitação ao terrorismo, do favorecimento pessoal ao terrorismo, do grupo terrorista, do arrependimento e proteção legal, do cumprimento da pena e da competência para processar e julgar a prática de terrorismo. O projeto de lei do Senado, de número 508/2013, tipifica como crime de vandalismo a promoção de atos coletivos de destruição, dano ou incêndio em imóveis públicos ou particulares, equipamentos urbanos, instalações de meios de transporte de passageiros, veículos e monumentos, mediante violência ou ameaça, por qualquer motivo ou a qualquer título. Trata das formas qualificadas e do cumprimento da pena. O projeto de lei número 5964 de 2013, que se encontra na Câmara dos Deputados, proíbe a utilização de objeto ou substância que dificulte a identificação do usuário em local público. Alega o Conselho Federal da OAB que tais dispositivos legais foram propostos sem que a comunidade jurídica brasileira fosse ouvida, assim como também não foram ouvidos segmentos relevantes da sociedade e sem critérios previamente definidos. Essas são as alegações da OAB. Afirma a OAB que seus autores valeram-se da lei penal ou vale-se da lei penal como mecanismo de intimidação e resposta rápida e fácil para problemas conjunturais e estruturais do país.
Aduz também o Conselho Federal da OAB, na pessoa do seu presidente, Marcos Vinícius, que também tais leis buscam criminalizar as condutas dos movimentos sociais, com forte viés intimidatório, valendo-se do direito penal como instrumento político de coerção, violando-se princípios básicos do direito penal. O documento encaminhado pelo Conselho Federal da OAB, denominado Proposição número 49.000/1 COP, traz detalhadamente a posição da OAB, onde afirma, em conclusão, que as instituições, inclusive o Congresso Nacional, devem ser de respeito aos postulados constitucionais da livre manifestação, da liberdade de expressão, do direito de reunião, dentre outros, coibindo os excessos praticados que configurem crimes de forma segura e equilibrada, aplicando o ordenamento jurídico vigente, suficiente para tipificar todas as condutas praticadas, cujo inteiro teor requeiro que faça parte do presente pronunciamento. Com efeito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a posição da Ordem dos Advogados do Brasil merece uma ampla reflexão da nossa parte. É sabido que, quando agimos no afã dos acontecimentos, corremos o risco de cometer equívocos e excessos, o que nos parece ser o caso destes projetos de lei. A sociedade brasileira, considerada moderada nas suas reações de insatisfação, mudou o seu comportamento e foi às ruas pedir por melhorias nos serviços públicos, notadamente em saúde, educação e segurança, censurar a corrupção, protestar contra o aumento em tarifas de ônibus e chamar a atenção aos excessivos gastos com a Copa do Mundo naquele momento. Direito legítimo dos cidadãos, as manifestações foram usadas por alguns baderneiros para tumultuar e praticar atos violentos que marginalizaram o movimento reivindicatório, principalmente quando do incidente em que foi vitimado o repórter cinematográfico Santiago Andrade, da Rede Bandeirantes. Mesmo com a identificação e prisão daqueles que se excederam no seu direito de protesto, dentro dos princípios e normas legais vigentes, houve a propositura dos projetos de lei acima descritos. Destacamos aqui um trecho deles. Óbvio que ninguém, abre aspas, óbvio que ninguém em sã consciência vai defender ou estimular protestos violentos, com o uso de fogos de artifício, sinalizadores, artefatos explosivos, bastões, pedras e quaisquer outros objetos que possam causar danos materiais e, sobretudo, físico à população. Entre mentes, valer-se do uso e o abuso do direito penal como panaceia para os males da segurança pública no Brasil e agora para a contenção de protestos violentos, sempre causa sérios prejuízos ao fortalecimento das garantias fundamentais e a uma cultura de respeito aos direitos humanos, bem como a banalização da lei penal, situações típicas de um Estado autoritário. Fecha aspas. Entendemos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que os movimentos sociais não podem e não devem ser intimidados. Ao contrário, a livre manifestação é requisito básico num Estado democrático de direito e não cabe o enrijecimento das normas visando cerceá-lo. O governo atual tem entre os seus integrantes cidadãos e cidadãs que sofreram outrora a amargura da falta de liberdade, da repressão e cassação de direitos. Não podemos retroceder àqueles tempos. Necessário se faz o hasteamento de uma bandeira branca, onde a paz reine entre os governantes e governados, abrindo-se um sério e consistente diálogo entre todas as áreas da sociedade. Não podemos, por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, que em vários momentos partiu em defesa da sociedade, da liberdade e convívio harmônico, novamente se insurja contra a tentativa de cerceamento da livre manifestação democrática e sem badernas e depredações da propriedade pública e privada e na integridade física das pessoas. Era o que tinha a dizer, senhor presidente Mozarido Cavalcante, e é um prazer estar aqui sob a presidência de Vossa Excelência.